Olá, queridos alunos. Hoje vamos dar continuação à nossa aula que é sobre o sistema locomotor, né? Como eu falei para vocês na primeira aula, o sistema locomotor, ele é dividido em outros sistemas, que são o sistema esquelético, né? Também chamado de sistema ósseo, o sistema articular, que vamos falar agora, né? O sistema esquelético começamos a falar na primeira aula. Agora vamos falar sobre o sistema articular e na próxima aula vamos falar sobre o sistema muscular. Como foi falado já, como eu comecei a falar, né, na primeira aula sobre o sistema articular, o que são as articulações, né? As articulações, elas vão ser junções entre dois ossos, né? As articulações, ela tem mais várias formas e funções. Aqui está o conceito, né? Ela é a conexão existente entre qualquer parte rígida dos componentes do esqueleto, né? Ela vai permitir movimentos em graus variados e vai possibilitar outras funções, né? E quais seriam essas funções que a articulação é responsável, né? Ela é responsável por ajudar a manter o corpo na posição. Ela também vai participar do movimento das partes do corpo e também ela participa na locomoção. Ela é fundamental na locomoção, né? Algumas das articulações vão permitir uma amplitude maior de movimento. Já outras vão permitir um movimento mínimo ou até não vão permitir nenhum movimento, né? E qual seria essa classificação dessas articulações, né? Elas são divididas em três tipos, em três grupos, né? De acordo com os aspectos estruturais e funcionais comuns. Quais são esses tipos? A sinatrose, né, também chamada de articulação fibrosa. Elas já são articulações que não permitem movimento. Se permitir é um movimento mínimo. Temos também articulações cartilaginosas, também chamada de anfiartrose. E a articulação sinovial, que é a mais conhecida, também chamada de artrose. Essa articulação sinovial que vamos mais ter no nosso corpo, né? E vamos falar primeiramente das articulações fibrosas, né? Das sinartroses. As articulações fibrosas, também chamadas de sinartrose, são as articulações em que os ossos são unidos por um único tecido, né? Pelo tecido fibroso. O que determina o grau de movimento em uma articulação fibrosa é o comprimento das fibras que vão manter os ossos unidos. Elas não permitem movimento, né? E elas vão se encaixar feito um zíper, né? Vamos tentar imaginar que é como se fosse um zíper, dois ossos se unem. Um exemplo de articulação fibrosa são as suturas do crânio, né? E as sindesmoses, que são antebraços, que existem no antebraço e também nas pernas, né? A gente vai estar falando um pouco sobre cada. Também são chamadas de sinatroses ou articulações fixas, né? Porque como elas não têm movimento, elas vão ser fixas. São junturas interconectadas por um tecido fibroso e de mobilidade nula ou bastante reduzida. Então é isso, gente. As articulações fibrosas, elas são articulações que os ossos são unidos por um tecido fibroso, né? O tecido fibroso que vai unir essas articulações. E elas têm um movimento nulo, elas não vão permitir muito movimento, entendeu? É como se tem um exemplo para vocês. Elas vão se encaixar como se fosse um zíper, né? E aqui está um tipo de articulação fibrosa, né? Que são as suturas.
As suturas, esses tipos de articulação, ela é encontrada somente nos ossos do crânio, né? Nos ossos da cabeça. Nas suturas, as extremidades dos ossos têm interdigitações ou sulcos que o mantêm intimamente e firmemente unidos, né? Consequentemente, as fibras de conexão são muito curtas, preenchendo uma pequena fenda entre os ossos. Na maturidade dos ossos, né, as fibras das suturas, elas começam a ser substituídas completamente de ambos os lados da sutura, né, e tornam-se firmemente unidos e fundidos. Essa condição são chamadas de sinostoses, né? Aqui eu coloquei para vocês algumas suturas do crânio, né? Tem aqui os ossos do crânio conforme cada cor. Já falei para vocês sobre alguns dos ossos do crânio, mostrei na primeira aula: osso frontal, maxilar, parietal, esfenoide, palatino, nasal, zigomático, o vômer, o temporal, o occipital, o lacrimal, etimoide e o osso da mandíbula, né? Alguns desses ossos esses são os ossos do crânio, viu? Como eu falei pra vocês, a gente vai estar marcando uma aula no laboratório pra gente ver no esqueleto cada um desses ossos, né? O osso do crânio. Então, as suturas, elas vão fazer parte das articulações fibrosas, né? Ou sinartroses, né? Que, repetindo, essas articulações são os ossos que são unidos pelo tecido fibroso e tem uma mobilidade nula. E as sindesmoses, né, que também são os tipos de articulação fibrosas. As sindesmoses e a gonfose, né? A gonfose, ela é um tipo de sindesmose. E o que seria essa sindesmose? Ela é um tipo de articulação fibrosa, né, que são unidos pelo tecido fibroso. Ela une os ossos com uma lâmina, né, de tecido fibroso, um ligamento ou uma membrana fibrosa. Consequentemente, esse tipo de articulação é parcialmente móvel, né? Olha aqui, ó, um exemplo para vocês. Tá aqui, eu coloquei a imagem dos ossos do rádio e da una, né? Vocês podem ver essa membrana fibrosa que une os dois. Isso que vamos chamar de sindesmose, né? Essa membrana fibrosa que vai unir os dois ossos, tá bom? E o que seria essa gonfose, né? Perdão. A gonfose seria a sindesmose dento-alveolar, que também é um tipo de articulação fibrosa, na qual um processo fibroso em forma de pino estabiliza um dente e também vai proporcionar informação proprioceptiva. Um exemplo é sobre a intensidade da mastigação ou do cerramento dos nossos dentes. Entenderam? Esses são alguns tipos também de articulação fibrosa: a sindesmose e a gonfose. E agora vamos falar sobre as articulações cartilagíneas ou anfiartrose, né? Nessas articulações cartilaginosas, os ossos, eles são unidos por cartilagem, né? Pelo fato de pequenos movimentos serem possíveis nessas articulações. Elas já vão ter pouco movimento, diferente das articulações fibrosas, né? Das sinartroses, que tem movimento nulo. Nessa, já vai ser possível pouco movimento. E existem dois tipos dessas articulações cartilagíneas, que é a sínfise púbica e a sincondrose. A anfiartrose seria a união dos ossos por cartilagem ou fibrocartilagem, que vai permitir pouco movimento. Encontramos unidos os dois pubis, né, que é a sínfise púbica, e também vamos encontrar ela na coluna vertebral.
Elas são junturas cujo tecido que se interpõe entre as peças que se articulam é o tecido cartilaginoso. Então, o que vai unir os ossos são articulações cartilaginosas que são formadas por cartilagem ou fibrocartilagem, né? E elas são semimóveis, como eu falei para vocês, possuem poucos movimentos. Aqui está um tipo de articulação cartilaginosa, né? Ou cartilagíneas, as anfiartroses, que é a sínfise púbica, né? Se encontra aqui na imagem, vocês podem ver. E aqui vamos falar de um tipo, né, de anfiartrose, né, de articulações cartilaginosas, que são as sincondroses. Os ossos de uma articulação desse tipo, né, do tipo sincondrose, eles estão unidos por uma cartilagem hialina. E muito dessas sincondroses, elas são articulações temporárias. Mas como assim temporária? Com o tempo, né, a cartilagem vai ser substituída por um osso, né? Ao decorrer do tempo, no começo, elas são unidas por uma cartilagem hialina. Essa união, como eu falei para vocês, é uma união temporária. A maioria vai ser substituída por um osso. As articulações entre as 10 primeiras costelas, isso é muito importante, vocês fixem isso. As articulações entre as primeiras costelas e as cartilagens costais são sincondroses permanentes, entendeu? Como eu falei para vocês, algumas dessas articulações, elas vão ser temporárias, né? E com o tempo vão se transformar em ossos, mas nem todas. As articulações entre as 10 primeiras costelas e as cartilagens costais são sincondroses permanentes, viu? E alguns ossos dessas articulações temporárias, a maioria das vezes vai acontecer em osso longo e entre também alguns ossos do crânio. Tá bom? Então, a sincondrose, ela é um tipo, né, de articulação cartilaginosa, né, ou anfiartrose, né? As sincondroses vão ser o tipo. E agora nós vamos falar sobre as articulações sinoviais, né, que são as mais vistas, as mais complexas, né, que tem mais detalhes. As articulações sinoviais, elas incluem a maioria das articulações do corpo, né? A maioria são as que vão permitir mais movimentos. As superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular, vamos estar falando detalhadamente, e unidas por ligamentos revestidos por a membrana sinovial. Essa articulação, ela pode ser dividida completamente ou incompletamente por um disco ou menisco. Vamos estar falando também sobre esse disco e ou menisco, né, articular, cuja a periferia dele se continua com a cápsula fibrosa, enquanto suas faces livres são recobertas por membrana sinovial. Um exemplo é a articulação do quadril. Então, gente, vamos falar um pouco sobre as articulações sinoviais, né? São as que mais permitem mobilidade e, consequentemente, né, vão ser as mais complexas. Os ossos de uma articulação sinovial, eles vão ser revestidos por uma membrana, né? Essa membrana, ela é chamada de cápsula articular. E essa membrana são formadas por duas outras membranas. E uma delas é a membrana sinovial. E dentro dessa cápsula articular existe um espaço denominado cavidade articular. Esse espaço, ele vai ser preenchido por um líquido, né? Que é um líquido muito conhecido, que ele é chamado de líquido sinovial. Esse líquido, ele é um líquido lubrificante e que é produzido e secretado pela própria membrana sinovial, né? O líquido sinovial, ele vai ser produzido, prestem atenção, ele vai ser produzido e secretado pela própria membrana sinovial.
tá bom? E alguma dessas articulações sinoviais, por terem bastante movimento, elas também podem ter ligamento, né? O que seriam os ligamentos? Seriam estruturas que fazem com que os movimentos que aquelas articulações realizem, somente movimentos que elas precisam realmente realizar, né? O ligamento, ele é isso, eles são as estruturas que eles vão possibilitar que as articulações realizem os movimentos somente que elas precisam realizar. Nessas articulações, né, o elemento que se interpõe às peças que se articulam, ele é um líquido denominado líquido sinovial, né? Então é isso, gente. As articulações sinoviais, elas são muito importantes, são as mais complexas, são as que mais permitem movimento no nosso corpo, tá bom? E aqui nós vamos falar um pouco desse líquido sinovial, né? Que ele é um líquido lubrificante. Ele é secretado, como eu falei, secretado e produzido na membrana sinovial. E de que ele seria formado, o líquido sinovial? O líquido sinovial, ele seria formado por o ácido hialurônico e também pelo esse ácido hialurônico, ele forma a viscosidade, né? Ele que vai dar viscosidade. E também ele é formado pelo líquido intersticial, né? Que o líquido intersticial, ele vai ser filtrado no plasma sanguíneo. E as funções, né? Ele tem, como eu falei para vocês, ele vai ter a função de lubrificante e também tem a função de reduzir o atrito, né, entre os ossos, e ele também tem a função de nutrição dos condrócitos e retirar os restos metabólicos, né, gente? Elas também, as articulações sinoviais, elas também são chamadas de diatrose. E essas articulações, como eu falei para vocês, diferente da primeira, que é diferente da anfiartrose, diferente da sinartrose, é a que vai possuir mais movimento, é a que vai possuir em mais partes do nosso corpo, tá bom? E ela também, os ossos que ficam ligados pela cápsula articular. Não esqueço isso. Também vamos falar dos discos, né, que eu comentei para vocês, ou menisco intraarticulares. O que são isso? Eles são discos fibrocartilaginosos interpostos às superfícies articulares. E quais seriam suas funções, né? Ele tem a função de melhor adaptação de superfícies que se articulam. Eles passam a ideia de como se fossem amortecedores para os nossos ossos. O líquido sinovial, ele já tem a função de reduzir o atrito, né? De ser lubrificante, de ser um líquido lubrificante para os ossos, diferentemente para as articulações, diferentemente dos discos ou meniscos intraarticulares, que eles já têm a função de amortecedores. E eles também vão trabalhar juntos, porque os discos eles vão auxiliar o fluxo do líquido sinovial para as áreas de maior atrito, né? Vão levar esse líquido sinovial para as áreas já de maior atrito. E o líquido sinovial vai ajudar a reduzir esse atrito. Não esquecendo, né, que esse líquido sinovial, ele é formado, produzido e secretado na membrana sinovial. E não vamos esquecer também que algumas dessas articulações, como eu falei para vocês, só reforçando porque isso é muito importante, algumas articulações sinoviais, por elas terem bastante movimentos, elas podem ter alguns ligamentos. E vamos falar também sobre os ligamentos mais na frente, que eles vão ser essas estruturas, né? Que essas estruturas, elas que fazem que os movimentos elas vão fazer com que os movimentos que aquelas articulações realizem, que os movimentos que elas realizam sejam somente os movimentos que elas precisam realizar. Entenderam? E qual seria essa classificação funcional, né, das articulações? As articulações, elas podem realizar movimento de acordo com os eixos, né, dos eixos do corpo humano. Na primeira aula sobre a introdução
da anatomia, nós falamos sobre os eixos, né, que são linhas imaginárias no nosso corpo. E essas articulações, ela pode realizar movimentos de um ou dos 3 eixos. Então vamos falar quais são esses movimentos, né? Primeiro, monoaxial é aquele que vai possuir só um grau de liberdade, né? Que eles só permitem o movimento de flexão e extensão, é o movimento do cotovelo, né? E a classificação biaxial, né, que se realiza em torno de 2 eixos, são 2 graus de liberdade. Elas vão realizar os movimentos de extensão, de flexão, de adução, abdução, com uma articulação radiocárpica, né, que é a articulação do punho. E também a classificação triaxial, né, que elas vão ser realizadas em torno de 3 eixos, são 3 graus de liberdade, né, de movimento. Vou poder me movimentar mais vezes. São as que permitem os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. Permitem também a rotação, o exemplo do ombro e do quadril. Tá bom? Então, a nossa classificação, essa aqui são a classificação funcional das articulações. Como elas podem realizar um movimento de 1, 2 ou 3 eixos, né? Monoaxial são as articulações que podem realizar somente um. Biaxial são as que realizam em torno de 2 eixos. E a triaxial são as que realizam em torno de 3 eixos. E quais são as patologias que acometem as articulações? Algumas, né? Eu botei algumas aqui, só 2, mas vocês se aprofundem sobre essas patologias que acometem as articulações, como elas são tratadas e quais são os sintomas. E a primeira que eu trouxe aqui para vocês é a artrite reumatoide, né? O que seria a artrite reumatoide? A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, que ela vai atingir primeiro as pequenas articulações, que seriam as articulações das mãos, também as dos pés, né? E ela, o que seria ela? Ela é uma inflamação da membrana sinovial, né? Eu já falei para vocês que os ossos de uma articulação sinovial, eles são, todos os ossos das articulações sinoviais, eles são revestidos por uma membrana chamada cápsula articular, né? Que essa cápsula articular, ela vai formar mais 2 membranas. Em uma delas, a membrana sinovial. E a artrite reumatoide seria a inflamação da membrana sinovial, né? Seria a destruição da cartilagem desse tecido conjuntivo também, né? Ou a inflamação da membrana sinovial quando ela acontece nas articulações sinoviais. Quando ela acontece nas articulações fibrosas é porque está acontecendo a destruição da cartilagem, né? Desse tecido conjuntivo fibroso. Já a osteoartrose, ela é a artrite de desgaste. Ela é uma doença articular degenerativa. O que acontece? A substituição da cartilagem articular por um novo tecido ósseo. Isso é resultante da idade, também vai resultar da idade, da irritação articular. E também ela está relacionada principalmente com as articulações sinoviais de suporte de peso, como joelho e quadris. Ela é vista bastante, a osteoartrose, em pessoas que estão acima do peso. Porque como elas acontecem principalmente nas articulações sinoviais que dão suporte do peso, né? Elas vão acontecer também muito em pessoas que estão acima do peso. Bom, gente, eu pude falar um pouco para vocês, né, do sistema articular. Como eu falei para vocês, o sistema, vamos estar no laboratório vendo cada um desses sistemas no esqueleto. Vamos estar tirando dúvidas, porque eu sei que no decorrer das aulas surgem dúvidas. Não tem como vocês me perguntarem, mas eu vou entrar em contato com vocês. Vocês entrem em contato comigo, anotem as dúvidas de vocês, para vocês estarem levando para a aula prática. Mas
Basicamente, o que eu queria passar para vocês era isso, né? O sistema articular, que são as articulações. Falei para vocês que na primeira aula falamos sobre o sistema locomotor. Esse sistema locomotor é um sistema grande, que é dividido em sistema esquelético, que foi a primeira aula. Depois falamos agora do sistema articular. E na próxima aula nós vamos falar sobre o sistema muscular e encerrar o sistema locomotor, né? Que é esse sistema que ele é feito para essas funções do nosso sistema locomotor, para a movimentação, para a nossa locomoção, né? Para o nosso deslocamento. Sem esse sistema é impossível o nosso deslocamento, é impossível a gente andar. É um sistema que ele tá junto, né? São 3 sistemas juntos que formam o sistema locomotor: sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular, que vão ser consequentemente o conjunto de ossos, músculo e os elementos das articulações, né, que vão compreender tudo isso, vão compreender nossa locomoção e o nosso movimento dos nossos corpos. E articulações são isso, gente, são junção ou união entre 2 ou mais ossos. E as articulações, eu mostrei pra vocês que ela tem várias, só recapitulando, viu, gente? Elas têm várias formas e função. Existem os 3 tipos dela que vimos também, que são as anfiartrose, as diartrose ou sinoviais e a sinartrose, tá bom? Ou também articulações fibrosas. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa dessa aula. Na terça-feira, 25, se eu não me engano, vamos estar no laboratório tirando as dúvidas. Na semana que vem já vamos ter atividades, viu, gente? E espero que vocês